As conspirações, verdades ou não, são uma invenção da mente humana para tentar justificar as falhas e as imperfeições do universo. O encontro do imaginário com os fatos do mundo real. Nós estamos de volta com a série E Se For Verdade, para falar exatamente sobre as questões que desafiam a realidade e nos fazem questionar a nossa própria existência. Casos que são muito mais que uma simples opinião, que têm provas de que alguma coisa está acontecendo bem diante dos nossos olhos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma das sociedades secretas mais controversas do mundo: os Illuminatis. O mundo está sendo controlado por essa sociedade. O que eles sabem que nós não sabemos? Suas escolhas são manipuladas por eles? Você foi programado para ser um escravo do sistema? E se for verdade, os Illuminatis estão entre nós? Para entender melhor como os Illuminatis podem estar tomando o controle do mundo e do comportamento humano, vamos voltar um pouco no tempo. Assim como tantas outras organizações secretas, as especulações mais atuais sobre o controle Illuminati vêm da conhecida programação monarca. Um método de controle da mente que surgiu nos campos de refugiados durante o Holocausto e que causou uma grande onda de especulação depois que informações vazadas mostraram que a CIA usava a programação monarca no projeto MK Ultra. Joseph Mengele. Este é o nome do médico ex-nazista que criou a programação monarca para transformar refugiados dos campos de concentração em escravos mentais nas mãos de grandes líderes manipuladores. Mengele ficou conhecido como o Anjo da Morte, porque sair vivo do seu consultório era uma roleta russa. Os métodos de experimentação que fizeram da programação monarca um modo eficiente de controle vão desde uma sessão de hipnose a longas sessões de tortura. Isso porque é comprovado que a melhor forma de condicionar uma pessoa a pensar e agir de um certo modo é causando medo e trauma psicológico. Isso não parece ter mudado ao longo dos anos. Para você ter uma ideia, os métodos de tortura poderiam envolver pessoas sendo amarradas durante dias sem comer, beber ou dormir, esfoladas com finas camadas de pele sendo retiradas à força, sessões de choque, experiências de quase morte por afogamento, ameaças, hipnose, distorção da realidade e muitos outros horrores. Mesmo que uns 75% das histórias sejam apenas lendas e fantasias, são os outros 25% dos casos envolvendo os Illuminatis que deveriam preocupar a maioria, de acordo com a escritora Sylvia Browne. Criar escravos monarcas atualmente é a coisa mais lucrativa para os grupos mais ricos e empresas que dominam a indústria mundial. Eles são os manda-chuvas do mercado do consumo e é justamente por isso que a indústria do entretenimento é alvo de tantas acusações do controle Illuminati. Se é de interesse dos ricos e poderosos ficarem ainda mais ricos e poderosos dominando o mercado mundial, por que não fazer isso através de pessoas influentes? Essas pessoas são usadas como bode expiatório para influenciar o que você come, o que você veste, o que você fala, o celular que você compra, absolutamente tudo que te cerca. Geralmente, as vítimas da programação são mulheres por dois motivos. Elas conseguem resistir mais aos dolorosos processos de trauma e tortura. 2, isso faz com que a dissociação seja mais fácil. Essa dissociação é o ponto-chave da programação, pois através da violência físico-psicológica é possível criar rupturas na mente de uma pessoa e programar diferentes personalidades. É como se te colocassem em um modo operante sem que você tenha consciência de que está agindo ou falando como outra pessoa.
Por curiosidade, a explicação mais coerente entre o nome Programação Monarca e o método violento de controle mental é por causa da borboleta monarca. Simbolicamente, o ciclo de vida desse inseto representa os estágios de um escravo Illuminati. A lagarta, com capacidade de desenvolvimento. O casulo, como um processo de transformação, e a borboleta, como resultado da nova mente evoluída. Mas não se deixe enganar. Talvez você não seja tão importante assim para que os Illuminati gastem tempo tentando te iniciar na programação monarca. Passar por esse, digamos, tratamento não é privilégio de qualquer um. Será que você tem alguma coisa que os Illuminati podem usar para cumprir a agenda rumo à dominação mundial? Você, eu não sei, mas muito provável que o seu ídolo tenha sido recrutado para fazer parte da rede de pessoas que são peças fundamentais para a nova organização dos poderes no planeta, conhecida como a Nova Ordem Mundial. As celebridades são os indivíduos da sociedade moderna que mais influenciam o comportamento em massa. Em outras palavras, os Illuminati podem estar usando as pessoas famosas para exercer controle e influência sobre as coisas que você e toda a população mundial consomem. Isso parece um pensamento absurdo para você? Considerando nossos hábitos e os novos influenciadores da internet, eu diria que isso já acontece. Coincidência ou não que as histórias sobre os Illuminati e a Nova Ordem têm aparecido cada vez mais ao mesmo tempo em que mais e mais pessoas têm acesso à internet? Seria a própria rede mundial de computadores uma criação da Ordem Illuminati para espalhar mais facilmente os seus símbolos e as suas ideias? De acordo com Jesse Walker, um autor americano, é exatamente isso que a sociedade secreta Illuminati tem feito. Jesse disse, inclusive, que vários artistas usam símbolos considerados Illuminati para conquistar público e ter sucesso, como o caso de Jay-Z, Beyoncé, Katy Perry, Madonna, Michael Jackson e até Anitta. Um outro historiador americano, Mitch Horowitz, concorda e confirma que os músicos sabem bem a atenção que esses símbolos atraem e os usam para se promover. Mas será oportunismo ou eles realmente são escravos monarcas Illuminati tentando manipular você com determinadas imagens? E o mais importante, você sabe identificar esses símbolos? Se você não é experiente e não tem olhos treinados para perceber os sinais Illuminati, preste bem atenção ao seu redor para ver se consegue notar as seguintes imagens: caveira, obeliscos, pentagramas, corujas, 666, pirâmide e, claro, o olho que tudo vê. Alguns desses foram realmente confirmados como códigos usados em mensagens secretas nos primórdios da sociedade no século XVIII e, pelo visto, têm sido usados até hoje. O desenho colocado no chão da sala onde os primeiros Illuminatis faziam reuniões era de uma pirâmide. E a nota de $1 é a maior pista de que esses símbolos são mesmo genuínos. Olhando a cédula de perto, dá para você ver que a pirâmide é formada por 13 fileiras de tijolos e embaixo os algarismos MDCCLXXVI, indicando o ano 1776. Se você não sabe, esse foi o ano em que os Estados Unidos conquistou a sua independência. E não menos suspeito, é também o ano de fundação da Ordem Illuminati. A aparência inacabada no topo da pirâmide dá a impressão de que ainda existe algo a ser feito, e o olho que tudo vê é o que mais chama a atenção. Esse olho foi uma herança de outra ordem secreta, a maçonaria. Mas não se sabe exatamente a ligação desse símbolo com as mensagens que os Illuminati supostamente estariam espalhando. É apenas um indício de que estamos sendo observados a todo momento, o que nos leva ao símbolo da coruja. Ela é a personificação do conhecimento.
estava em muitos brasões que os primeiros Illuminati usavam e que indica que os membros dessa ordem sabem de muito mais coisas que nós, meros mortais, não sabemos. A caveira representa a mortalidade, que tudo é passageiro e também fazia parte do ritual de iniciação dos novos membros, enquanto outros símbolos acabam sendo mais alvo de especulações e teorias infundadas. Isso te fez lembrar de algum filme, livro, vídeo ou música? Talvez não seja uma coincidência. Uma programação monarca, mais uma elite formada por celebridades influentes, mais meios de comunicação em massa, os ingredientes perfeitos para exercer controle sobre os sistemas que movem o nosso mundo moderno. Agora, isso faz de todo artista um membro ou escravo monarca Illuminati? Nunca diga nunca, mas tenha cuidado. Os membros da elite que controlam os escravos monarcas podem estar tentando passar alguma mensagem para manipular a sua mente. Ou pior, podem estar tentando recrutar você para o exército de programados. Não consegue acreditar que toda essa articulação realmente esteja acontecendo bem debaixo dos nossos narizes? Bem, se for esse o caso, nós somos os maiores culpados, porque a negação é o primeiro pensamento de alguém que prefere ignorar as evidências do que encarar o lado obscuro da sociedade moderna. Não dá para confirmar que a programação monarca continua sendo uma prática usada para manipulação. Mas de uma coisa nós temos certeza. As celebridades nos influenciam mais do que deveriam, e a internet aumentou as chances de que isso seja feito com sucesso. É bom saber que muito mais que programar pessoas influentes, os Illuminati têm dinheiro e experiência suficiente para usar a tecnologia móvel e fazer experimentos para programar você. Já passou pela situação de conversar sobre determinada coisa com um colega e depois isso aparecer para você nas redes sociais? Isso quer dizer que algo ou alguém está guardando tudo o que você diz e manipulando as coisas que você pode ver, ouvir e ler. Depois de todas as evidências que mostramos aqui, o que você acha? É verdade que os Illuminatis podem estar entre nós? E se for verdade? Até a próxima.